O que eu faria se estivesse começando a aprender inglês hoje? Fica aí que eu vou te contar. Bom, meu nome é Larissa, eu sou professora de inglês há 2 anos e autodidata em inglês há 8 anos. E depois de toda essa experiência, eu certamente mudaria as minhas atitudes que cometi lá 8 anos atrás quando comecei a aprender inglês. E eu vou te contar aqui nesse vídeo tudo o que eu faria de diferente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faria de diferente, voltando no tempo, seria que eu tentaria entender por que eu quero aprender inglês. Isso é muito importante você ter na sua mente por que você quer aprender inglês, por vários fatores, eu vou te explicar o porquê. Primeiro, porque se você não tem intenção, você não sabe, né, por que você quer aprender, você vai acabar estudando tudo, todos os tópicos, todas as palavras que te entregarem, e às vezes aquela palavra que você está aprendendo, aquele tópico que você está estudando, não atende o seu interesse. Ó, vamos supor que você quer aprender inglês porque você quer conversar com as pessoas pela internet. Por que você vai aprender um vocabulário médico super ultra avançado se você só quer se comunicar com as pessoas de modo simples pela internet? Ou vamos supor que você quer fazer uma prova de mestrado. Você vai focar mais em leitura, você vai focar mais na sua escrita, do que focar em conversas diárias, em conversas simples. Quando você sabe o porquê, você sabe que caminho tomar para alcançar esse objetivo. Todo mundo começa do mesmo lugar no inglês, mas cada pessoa trilha caminhos diferentes, porque as intenções são diferentes. Então, se você está querendo saber o que eu faria para você fazer hoje, o meu conselho para você é: qual é a sua razão? Você quer aprender inglês por quê? Qual é o seu objetivo? Tá? E uma atividade que eu gosto de passar para os meus alunos todo primeiro dia de aula, e vou passar para você também pega uma lista e escreve assim: como o inglês vai mudar a minha vida? E escreva nessa lista tudo que vai mudar na sua vida, que você pensa que vai mudar na sua vida, quando você aprender inglês. Qualquer coisa. Ah, eu vou conseguir ler as camisas nas lojas com escrita em inglês. Vou conseguir lembrar de uma música sem ter que ficar é, escrevendo muito. Só de ouvir eu já vou entender o que está sendo dito. Escreve tudo. E essa lista ela vai servir para te guiar nos seus estudos, mas também para te motivar naqueles dias em que você vai se sentir que não está dando certo. Porque aprender um idioma é um processo muito longo, há dias bons, há dias ruins, há momentos que você vai querer desistir, isso é óbvio, tá? Como em qualquer coisa na vida. Mas se você sabe por que você está ali, e você lê essa lista e vê, não, vai valer a pena, porque minha vida vai mudar quando isso acontecer, você vai ter forças para continuar. Então, faça essa lista, guarde ela com você para o resto da sua vida. Armazena ela e toda vez que você se sentir desanimado, você lê essa lista e ela vai te trazer um up. Eu tenho certeza, tá bom? Então, bora lá para a segunda parte do nosso vídeo. A segunda coisa que eu certamente faria hoje seria buscar uma amizade que fala somente inglês. Uma amizade com a qual eu não tenho nenhum outro idioma em comum além do inglês para me comunicar. E por que eu faria isso, gente? Ó, é muito importante você entender isso. Você quer usar inglês para se comunicar. E vivendo no Brasil, é difícil você conhecer pessoas pessoalmente com as quais você pode praticar inglês, porque não é a língua do nosso país. Então você tem que navegar na internet e dar um jeito de achar essas pessoas. E elas estão lá. Só que se você faz uma amizade, é muito mais fácil. Eu vou te contar isso de experiência própria. Quando eu comecei a fazer amizades pela internet com alguns estrangeiros, isso mudou a minha vida. Porque eu tinha tanta vontade de conversar, de contar como foi meu dia, de contar uma notícia que estava super em alta aqui no Brasil, que eu buscava o conhecimento necessário para expressar a minha mensagem em inglês. Então, eu queria falar sobre política. Eu ia lá, estudava o vocabulário sobre política em inglês para conseguir explicar da melhor forma possível para esse meu amigo o que estava acontecendo em ter essa motivação, ter essa amizade com a qual eu não tinha o português, isso é muito importante, porque as pessoas falam, você tem que ter um amigo, e pode ser um amigo brasileiro que fala inglês. Pode, mas não é o ideal. Por quê? Porque você está conversando com seu colega, que é brasileiro também, e aí, inglês. Se vocês não se entenderem, vocês vão tender a virar para o português, a tentar explicar no português. Vocês vão ter ali uma confiança de que não, se não entender inglês, dá o português. Com um amigo estrangeiro que fala somente inglês, você não tem para onde escapar, você tem que falar. E o seu cérebro acaba que funciona mais, se esforça mais para conseguir se expressar em inglês, tá? Então, tenha uma amizade, busque alguém na internet ou em algum lugar, talvez perto de onde você mora, tenha alguém com o qual você só comunica em inglês.
crie uma amizade e use essa amizade para tentar te incentivar nos seus estudos, tá? É muito importante que você crie uma amizade com quem você pode conversar sobre qualquer assunto. E aí você pode falar sobre o seu dia, sobre uma notícia, sobre uma curiosidade do Brasil, ou perguntar também sobre, né, o que está acontecendo onde essa pessoa mora, tá? E talvez você esteja se perguntando, mas Larissa, eu sou super iniciante, vou começar já indo atrás de alguém? Sim, você vai começar indo atrás de alguém, porque não existe tempo certo para você dialogar. Não espere pegar aí umas 4, 5 aulas de inglês para depois ir lá conversar. Não. Aprendeu já a cumprimentar, aprendeu a falar hello, já vai lá e já fala hello para aquela pessoa. Já começa de agora, sabe por quê? Porque isso vai te motivar desde o começo. Se você esperar lá para intermediário, você vai ter acumulado muito conhecimento, você vai se embananar todo, vai se confundir, vai ficar nervoso e vai achar que não aprendeu nada. Então já começa aprendendo e executando, que isso vai facilitar muito a sua vida. E isso também tem muito a ver com o terceiro ponto do nosso vídeo, que eu vou te contar já já. A terceira coisa que eu certamente faria se estivesse começando a aprender inglês hoje seria praticar tudo que eu estivesse estudando. Isso é muito importante e eu vou te mostrar por quê. Você vai lá, você assiste a videoaula 1 do seu curso. Beleza, legal. Aí você assiste a videoaula 2. Beleza, legal. Aí você vai, videoaula 3, videoaula 4. Aí daqui a pouco você assistiu 20 videoaulas, só que você não tá falando. Só que você não tá entendendo, você não tá conseguindo montar frase, tá um pouco difícil pra você. Aí você fala, pô, mas eu assisti 20 aulas e ainda tô num nível muito ruim. Deve ser o professor, deve ser o curso. E às vezes não. Você só não está avançando porque você não coloca em prática o que você está estudando. E isso é muito importante. Conhecimento, na verdade, informação que a gente não usa é informação estocada, informação em excesso. A informação só vira um conhecimento quando você coloca em prática. O certo a fazer não é você assistir 20 aulas, aí depois você vai lá tentar conversar com alguém. O certo a fazer é assisti uma aula, aprendi o verbo to be. Vou usar o verbo to be com alguém. Chama meu amigo lá que eu fiz amizade com, que você viu lá na dica número 2. Ou entra lá num jogo, entra num portal lá no Facebook, num grupo, no Instagram. E vou colocar esse verbo to be em prática. Vou tentar falar com alguém usando o verbo to be para eu mostrar para mim mesma que eu entendi o que eu estava estudando. Então, se eu pudesse voltar no tempo hoje, tudo que eu tivesse estudado eu teria colocado em prática já em seguida. Então, hoje você assistiu a aula 1, o que, que você aprendeu na aula 1? Faz resumo e já veja como você vai colocar em prática na sua vida. Antes de partir para a aula 2. Só parta para a aula 2 quando você exerceu o conhecimento da aula 1, da apostila 1, unidade 1, seja whatever que você esteja estudando, tá? Então, é muito importante, cara, isso é o mais importante de tudo. Você colocar em prática o que você aprende. E quando eu falo colocar em prática, eu não quero que você somente escreva frases e pronto, acabou no seu caderno. Não. Eu quero que você procure alguém para ouvir o que você tem a dizer com aquilo que você aprendeu. Você aprendeu o verbo to be? Já dá para formar várias frases. Nossa, muitas frases com o verbo to be. Vai lá e chama alguém e fala: I am Larissa, já é o verbo to be. Who are you? Já é o verbo to be. Quem é você? Exerça, não acumule. Se você acumular muito, estudar e acumular, você vai ter um excesso de informação na hora de falar, você vai se perder, se sentir sobrecarregado, não vai saber o que colocar na hora que colocar. A sua mente vai entrar tanto em excessos que você vai se perder. E aí o que vai acontecer? Você vai desanimar e vai achar que não está aprendendo porque o curso é ruim, porque a apostila é ruim, porque o material é ruim, o professor é ruim. Quando, na verdade, o que faltou para você mesmo é exercer o que você está aprendendo. Eu tenho bônus para você aqui, que está me acompanhando e chegou até aqui. Só vou te pedir que antes de entregar esse bônus, você dê um like nesse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos que estejam querendo aprender inglês, para que eu possa entender que você gostou do vídeo e faça mais vídeos como este, tudo bem? Então vamos lá. A última dica que eu tenho para você nesse vídeo é a seguinte: guarde o processo. Guarde as experiências que você irá viver nesse processo de aprender inglês. E eu vou te contar e vou exemplificar para você.
Aprender inglês é uma delícia. Você vai ter umas sensações assim que você vai falar, caraca, que incrível. Você vai lembrar de mim quando chegar essas sensações. A sensação de conseguir montar uma frase sozinho, sem tradutor pela primeira vez. A sensação de ser entendido. A sensação de entender o que a pessoa está falando. Você vai chegar uma hora e você vai falar, cara, eu tô entendendo, meu Deus, que loucura. Bater um papo com alguém. É incrível. Você vai chegar nessa situação. Essa situação, ela é maravilhosa. E eu quero que você registre essa situação. Eu vou simplificar para você entender melhor o que que eu quero dizer por registrar. Eu tenho aqui, ó, um dos registros da minha experiência. Esse celular aqui foi o primeiro aparelho digital que eu usei para aprender inglês. Eu tinha 12 anos, não era nem meu, né? Era da minha mãe. E toda vez que ela chegava em casa do trabalho, eu já pedia para ela o celular, pelo menos uns meia hora por dia, para eu entrar no Duolingo e fazer uma atividade. Todo dia eu fazia. Às vezes minha mãe esquecia o celular em casa quando eu ia trabalhar, eu pegava o celular e ficava lá estudando. Gente, incrível. E eu guardei comigo até hoje, né? 8 anos já depois, eu já tenho ainda ele aqui, porque faz parte da minha experiência, né? Foi onde eu comecei. Eu nem tinha internet, pra você ter uma ideia, eu usava a internet do meu vizinho. Um dia eu vou te contar a minha história aqui no YouTube. Se você quer saber mais da minha história com inglês, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo pra você. E eu tenho guardada isso aqui para me lembrar de onde eu vim, de como eu comecei, de que não foi fácil, mas que hoje eu colho os frutos das escolhas que eu tive lá há 8 anos atrás. Há 8 anos, né? E outra coisa, lá na porta da minha casa, hoje eu mudei de casa, né? Tô morando com o namorado. Lá onde eu morava com a minha mãe, e onde eu comecei a aprender inglês, eu tinha uma atividade que eu gostava de fazer já naquela época lá, né? Que eu vou te contar depois num outro vídeo, uma atividade muito interessante de colar adesivos dos móveis com o nome em inglês. E eu colei lá na porta de casa. Tá lá até hoje. Minha mãe lava a porta, faz as coisas lá, mas ela nunca tirou aquele adesivinho. Tá lá há muitos anos. E eu olho para aquele adesivo e falo, cara, foi assim que eu comecei. Foi assim que eu descobri qual era a palavra porta, que era door. Foi assim, comecei assim, simples, colocando os adesivinhos. Tinha nem adesivo, eu pegava a folha do caderno, rasgava, escrevia ali, pegava cola ali e colava nos móveis. Então, tudo muito simples, mas que hoje eu colho resultados incríveis, que mudou a minha vida, e eu não seria a Larissa que eu sou hoje se eu não tivesse aprendido inglês. Então, guarde a sua experiência. Você pode começar pelo seu caderno, você tem um caderno de inglês, use seu caderno até o fim, não jogue ele fora. Guarde, depois, se você quiser juntar todos os cadernos, encadenar tudo junto, assim, para você ver com uma experiência, né, desde a sua primeira atividade de inglês até os dias atuais, guarde, porque você vai ver que vai ser incrível você olhar e falar, caramba, olha de onde eu comecei. E aqui a alguns anos, depois desse vídeo, você vai falar, olha onde eu cheguei. Então, registre a sua experiência e guarde ela, porque vai ser muito bom para você. Esse é o nosso vídeo de hoje. Execute todas as atividades que eu te passei aqui. Comece a aprender inglês desse jeito que eu te ensinei aqui. Eu tenho certeza que você vai muito, muito, muito em breve estar falando inglês, tá bom? Mas você tem que executar, não pode só assistir e ir embora e ela vão ter. Tem que executar, tá? Comente aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!